Tranquilo. Então é o seguinte, então bem-vindos ao Tecendo Prosa, com a professora Luciana Punk. Agradeço novamente a professora ter aceito o nosso convite. O Tecendo Prosa é um trabalho conjunto aqui entre o professor Maico Delavi, professor de filosofia aqui da Rede Estadual do Estado. Dá um alô aí, Maico. Olá, pessoal. Estou tentando ser mais simpático a pedido do Daniel. Professor José Aparício da Silva, professor de História do Instituto Federal aqui do campus Pinhais. Opa, salve, moção. Aleluia. E eu, que sou professor de língua portuguesa lá em Telemaco Borba. Então, nós três aí temos essa parceria, criamos a revista Desassossegos, e uma das ações que temos é a atividade com Tecendo Prosa, que é uma conversa com os autores. Hoje a gente tem uma presença especial da professora Raquel Zanini. Ela foi requisitada e aceitou o nosso convite para conversar especialmente com a professora Luciana. A Raquel é doutoranda em Educação, né, pela Universidade Federal do Paraná, né, Raquel? Isso. Trabalha na Secretaria Municipal de Curitiba, de Educação. Também é coordenadora pedagógica no Colégio Estadual do Paraná. A Raquel, muito versátil, também é atriz, né, Raquel? E tem uns projetos aí nessa área. Então, seja bem-vinda, Raquel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Dá um oi para nós. Olá, o atriz, assim, tá meio stand-by, né, que com tantas demandas a gente tem que deixar alguma coisa de lado, mas agradeço muito o convite, né, como eu já havia falado, fico lisonjeada de poder conversar hoje com a professora Luciana Punk, e conversar justamente sobre as questões que envolvem nós mulheres, né, no campo da política, um campo tão conturbado nesse momento. Eu vou primeiro, então, apresentar a professora Luciana para os estudantes e para quem está nos assistindo, né, a professora Luciana é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, ela tem pós-doutorado pela Universidade Autônoma Metropolitana do México, né, pesquisa a partir da qual ela lançou um livro, né, muito, muito interessante, e em 2016 ela foi eleita uma das 12 mulheres mais influentes de comunicação política mundial pelo The Washington Academy dos Estados Unidos, né, ela também pertence ao corpo docente efetivo da Universidade Federal do Paraná, na graduação de Publicidade e Propaganda, do programa de pós-graduação também em comunicação, e ela também é superintendente até esse ano, né, termina a gestão em comunicação social da UFPR, e é líder do grupo de pesquisa em comunicação eleitoral. E é muito interessante, professora Luciana, porque eu já conheci alguns textos seus de algum tempo atrás por conta de um amigo que pesquisa também essa questão do campo político, mas revisitar esses textos, descobrir e redescobrir as suas produções, nesse momento histórico foi muito instigante para mim, né, e como até comentei com a professora, eu fiquei muito instigada também em ler sua obra, porque eu acho que é um momento que nos motiva a repensar uma série de questões, né, e eu acho que hoje a ideia é a gente tecer, então, uma prosa sobre protagonismo feminino, essa realidade e esse contexto da política atual, não só brasileira, como mundial, né, então a temática é o protagonismo feminino e a política na atualidade, entre o neofascismo e a conquista de espaço, e a organização que os meninos fizeram para as lives, né, é um pontapé inicial. Eu vou fazer uma pergunta, né, para a professora discorrer por uns 20 minutos, e depois a gente vai abrir para as pessoas poderem participar também, seja por meio do chat ou pelo microfone também, né, então o professor Aparício, ele vai controlando o chat e as perguntas, e depois dessa fala inicial sua, professora, a gente abre, então, para interação com o público, né. Então, pensando na temática hoje dessa live, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta justamente referente a todo esse contexto que nos permeia, né, e pensando assim, não apenas no protagonismo feminino, né, mas pensando que nesse movimento neofascista que se estabelece
cada dia parece que de forma mais veemente na política nacional. Em que medida nós podemos pensar, então, esse protagonismo, que seria esse protagonismo quando nós temos, nesse momento, duas ministras, né, a Damares Silva e a Tereza Cristina, que representam as mulheres, né, vinculadas à presidência da República. Em que medida a gente pode pensar esse protagonismo, né, feminino em relação a um momento desses conturbado e se esse protagonismo se caracteriza só na ocupação desse cargo, né, se a ocupação desse cargo está nesse lugar realmente representa alguma representatividade feminina ou é apenas uma formalidade técnica, né? Muito bem, começamos com tudo, hein, Raquel? Vamos lá, né? Vamos pensar bem esse momento. Aqui uma questão só para ponderar, né? Que muitos dos aqui presentes são estudantes do Instituto Federal, né? Então estamos falando com muitos adolescentes, muitos jovens, e eu acho que são inquietações que precisam ser refletidas justamente para mobilizar eles a fazerem parte desse espaço político nacional, né? Então, não, com certeza. Então, vamos lá. Arregaçando as mangas, vamos começar o debate. Então, lisonjeada estou eu de hoje estar aqui com o pessoal do Instituto Federal. Como antes eu estava falando, antes da gravação, tenho o maior carinho por vocês, eu conheço vários dos colegas, já não só pela revista, mas por outras atividades que eu desenvolvi com vocês. É um prazer enorme conhecer você, Raquel, né, também pelo teu trabalho, agora que eu estou totalmente te conhecendo, fantástico conhecer uma mulher empoderada, com todo esse histórico aí que você traz. Fazendo só uma correção do meu currículo, eu não estou mais na superintendência da comunicação, como você falou, né? Chega uma hora que eu preciso escolher, eu também precisei escolher. Eu deixei a superintendência em 2018, fiquei um ano na diretoria de marketing, mas realmente, ou eu faço uma coisa, eu faço outra, porque eu sou muito perfeccionista. Então, eu escolhi continuar liderando as mulheres, porque eu acho que as sementes que eu desenvolvo aí na América Latina, elas, né, são melhores do que um trabalho técnico pontual na universidade. Enfim. Então, voltando sobre essa questão específica, né? Vamos lá. O que fazem mulheres com esse viés, então, ideológico? Basicamente é isso que você me pergunta, né? Nesse momento. Eu tenho pensado muito essa pesquisa que você se refere, então, para o pessoal que não teve acesso a ela, é uma pesquisa que eu desenvolvi com mulheres de toda a América Latina, quer dizer, basicamente toda a América Latina, mulheres de 15 países. E eu não parei para observar, por exemplo, qual que era o viés ideológico. Ela é de um partido de direita, um partido de esquerda, um partido de centro, é independente. Para mim, o que sempre me interessou é uma mulher. Qual que é o ponto nisso daí? O corpo é político. A presença de um corpo feminino num espaço, num ambiente masculino, transforma o espaço de várias maneiras. Porque, além da pauta, pode mudar de certa forma, incomoda de certa forma o status quo. Já vamos chegar nesse ponto. Né? Então, o corpo é político. Muitas vezes, uma mulher me pergunta, uma candidata me pergunta, uma pré-candidata, preciso dizer, sou mulher, vota em mim? É uma pergunta super recorrente. E eu vou dizer, depende. Porque vai depender do viés dela ideológico. Uhum. Uma mulher que vai dizer, sou mulher, vota em mim, pressupõe que ela pode ser de um viés que é um viés mais de esquerda, que significa defender pautas feministas. Certo? Porque quando você pergunta, a Damares está lá, a Tereza está lá, e elas representam mulheres, mas não defendem mulheres, você está dizendo que elas não defendem o feminismo. E o que defende o feminismo? A liberdade. Então, se eu estou dizendo que uma mulher que está na política
mas ela não defende feminismo, ela não deveria estar lá, o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo o mesmo discurso de falta de liberdade. Então, qual que é? Isso é um tema super polêmico, já comecei com a piazada aqui, já da polêmica para o básico, não foi nem do básico para o polêmico. Você me provocou, Raquel, depois eu vou guardar esse debate. Então, vamos pensar. O protagonismo, o que vai ser o protagonismo? É a mulher estar em destaque. E o que acontece? Estou voltando para o básico agora, gente, atenção, às vezes eu falo rápido, então depois vocês me perguntam se for o caso. Estou voltando para o básico. O que é o protagonismo? É a mulher estar em destaque, o homem estar em destaque, os negros estarem em destaque, qualquer minoria, né, LGBTs, assim vai. Protagonismo significa isso, destaque que se dá. Esse destaque ele pode ter um juízo de valor. O juízo de valor pode ser positivo, pode ser negativo. Eu não acredito em neutralidade. Também, não lembro quem que é da língua portuguesa aqui. O Daniel. Daniel, meu mestrado foi linguística, então, assim, às vezes o pessoal da ciência política vem com aquele negócio de valência, né? Positivo, negativo, neutro. Me arrepia até o último dedo do pé, né? Porque, assim, já pressuponho que não tem essa questão da neutralidade, porque a gente trabalha com linguagem, né? Enfim, imagina para fazer os orientando entender, gente, não existe, essa coisa de neutro não existe, né? Bom, enfim, voltando. Então, o protagonismo vem com uma carga de valor, porque você vai exibir o protagonismo a partir desses olhares que se tem na sociedade, certo? Então, do protagonismo feminino, às vezes não é que a mulher não é protagonista, mas ela pode ser protagonista de um viés pejorativo, ou de um viés condenatório. Eu vou dar um exemplo, talvez, se é de Santa Catarina, Raquel, você pode me ajudar, ver se você lembra, ou se alguém está com o Google, me ajuda a lembrar, da prefeita de Joinville, que foi eleita deputada federal, e que foi super criticada por causa do decote do vestido na posse. Essa prefeita, vocês lembram? Mas o caso, vocês lembram? Nossa, eu não lembro desse caso. Ela foi super criticada porque ela foi na posse como deputada com um vestido vermelho que destacava os seios. Uma coisa assim, ele era justo, tinha alguma coisa assim em relação à roupa. E ela foi, assim, muito criticada. Então, vocês podem imaginar os adjetivos que ela recebeu. Eu encontrei aqui, professora. Encontrou? Você quer que eu mostre para eles? Quero, se rolar. Deixa eu ver A se Silvia também já encontrou aí. Gente, a Silvia Fera, hein, é minha orientanda do mestrado. Pesquisadora aí também da área. Dá para ver? Vamos ver. Isso aí. Então, vejam. Ela, veja, olha que gafe minha, não lembrar do nome. Cadê o nome, gente? A roupa está aí, mas cadê o nome? Veja como a gente está objetivando a situação. Paulinha. Deputada estadual Paulinha, não foi federal, estadual. Tá, olha só prefeita de Bombinhas, de Joinville, está com Joinville na cabeça. Veja, ela foi uma deputada super criticada por causa da roupa, apesar da qualificação dela enquanto prefeita. O destaque foi a roupa. O destaque não foi a qualificação dela enquanto uma mulher política. Então, ela foi protagonista naquele momento, não pela vitória parlamentar, de ser mais uma mulher ali naquele parlamento, mas como todos os pejorativos possíveis em relação, nossa, olha só como ela podem pensar o que se quiserem, tem ali as reportagens nesse sentido. Então, assim, esse protagonismo, então, ele pode receber isso, e o protagonismo tem a questão numérica que no Brasil nos atrapalha muito, porque nós estamos mundialmente, creio que isso não é novidade, né, para quase ninguém aqui,
lá no finalzinho da fila, em termos numéricos, na representação da Câmara dos Deputados, ainda que teve um aumento, tá, gente? Quando o fundo partidário virou lei, que tinha que, né, começar a investir nas candidaturas, em 2018 houve um up. Esse up chegou a 15%, vocês imaginam, já é super baixo. Sim. Quando eu escrevi o livro, a gente estava com 10%, a gente só perdia para o Haiti, que teve aquele terremoto não, furacão, tal, um paísinho desse tamanho, e Belize, que também é um paísinho desse tamanho, e nós somos continentais. Outro dado importante é que no Brasil nós temos 5.570 municípios. Esse ano nós temos eleições municipais que provavelmente serão transferidas para dezembro em função da pandemia. Desses, em 2016, se elegeram um pouquinho mais de 10% de mulheres. 610 mulheres, para ser exato. Dessas 610, 1% de mulheres negras. Agora, eu faço uma pausa, abro um parênteses para as pessoas que estão aqui, para fazermos um pacto. Nós, mulheres, e vocês, homens, esse ano vamos votar em mulheres. Ponto. Não vamos só ficar na academia discutindo, vamos ser agentes de mudança. Vamos votar em mulher. Ponto. Não tem candidata a prefeita? Beleza, então vamos eleger vereadoras. Porque isso é uma coisa gradativa, nós temos que nos acostumarmos a ver mulheres protagonistas. Aí eu retomo lá para a polêmica inicial. Acontece que existe como posso dizer, uma naturalização de homem engravatado em eventos, em sindicatos, em qualquer situação, é homem do lado de homem, que o fato de ter uma mulher ali já quebra isso, já rompe essa naturalização. E o que a gente precisa para gerar o protagonismo feminino é naturalizar a presença da mulher na política. É parar de falar da roupa da fulana, colocar uma Damares da vida com uma cortina de fumaça para que as pessoas digam, nossa, mas também uma burra, fica ali, menino veste azul, menina veste rosa, sabe, pessoa que vai ridicularizar o papel da mulher, vocês entendem? Porque é muito fácil colocar uma pessoa que ridicularize. O que, para mim, juntando com a questão do neofascismo, com essa ideologia, dessa narrativa muito orquestrada da ultradireita, é mais uma estratégia de manutenção de poder. Qual a estratégia de manutenção de poder? Dos homens acima dos 50 e poucos anos, brancos, ultranacionalistas, que só mantêm o patriarcado. O que é o patriarcado? É o velho da van. Ai, meu Deus, nós estamos gravando. São os senhores empresários super ultramilionários, são os donos do narcotráfico, os milicianos, e assim vai. Então, não é uma coisa assim irreal, não é uma coisa longe, não é uma coisa imaginada, não é, entre aspas, loucura, que eu acho que os psiquiatras e psicólogos devem ficar apavorados quando alguém diz que um líder determinado é louco. Eu acho que, de repente, essa pessoa não deve ser fora da casinha, eu acho que talvez ele seja muito mais dentro da casinha do que a gente pensa, entende? Porque talvez forme, coloquei talvez, eu não sou psicóloga, né? Mas talvez faça parte de uma narrativa desse fascismo. Então, vamos lá. O que é esse fascismo? O que é fascismo? É a negação do outro. Ponto. Márcia Tiburi já fala isso no livro dela. Como conversar com o fascista? Então, o fascismo é o autoritarismo, é o ultranacionalismo, é a negação de qualquer outra ideia, o livre mercado, quer dizer, tem uma série de junções, né, não é? Entre história, entre sociologia, política, quer dizer, uma série de conceitos, né, que os professores aqui da área de sociologia e de história podem falar muito melhor do que eu. E que
tipo de pensamento, a presença feminina incomoda, não é? Eu tenho estudado muito para atualização, né, e para novas obras aí que eu estou escrevendo, sobre o que é esse universo feminino, universo masculino, né, e, claro, eu consigo explicar sociologicamente de onde veio, e cada vez mais, quanto mais eu estou estudando, mais eu vejo que a resposta é o equilíbrio. Porque o que esse tipo de narrativa de ultradireita quer plantar? Quer plantar uma guerra de sexos. E é uma guerra que não deve existir, que nós mulheres não devemos cair nela. Não sei se fica claro. Que esse protagonismo, ele tem que vir com aliados. Eu acho muito, mega, ultra importante esse trabalho conjunto que a gente está fazendo. E eu cutuco, nossa, quem convive comigo sabe o quanto eu sou, entre aspas, xarope, e eu falo xarope não porque eu me ache xarope, porque eu sei que eu não sou xarope, mas eu sou porta-voz de outras mulheres que às vezes não têm a credibilidade que eu tenho para falar o que eu falo aqui. Tem que ter paridade de gênero em tudo. E isso incomoda, e em especial os homens que são supostamente de esquerda, né? Porque para eles, às vezes para eles é que mais incomoda, né? Quando eu falo, como é que não tem mulher nessa mesa de palestra? Mas você é muito radical. Sou, é mesmo? Tem certeza? Você não tem uma mulher advogada? Peraí, em 2 minutos eu arranjo. Vocês entendem? E a gente não pode cair numa questão de guerra de sexos, a gente tem que fazer um trabalho conjunto. Porque se a gente quer o protagonismo da mulher na política, política eleitoral é uma só forma de política. É uma. O que a gente está fazendo nesse momento é política. Porque o quê? A gente está trazendo para uma reflexão uma mudança. E a política pode ser ambiental, pode ser nos bairros, ela pode vir de várias maneiras. E em todas essas maneiras, a gente vai precisar dessa mudança, desse protagonismo, dessa equidade. Porque senão não vai se refletir nas urnas. Vocês estão fazendo o melhor trabalho possível, que é pensar nesses estudantes que hoje estão aqui prontos para o debate, que, opa, peraí, será que eu também estou tirando sarro de determinada situação de uma menina? Igual um menino que uma vez, lá da Faculdade de Direito, numa das falas que eu fiz, perguntou para mim, prof, mas o que eu faço com os meus amigos quando a minha namorada sai sozinha, eles tiram sarro de mim dizendo que eu sou corno. Né? Daí, porque eu não sou machista, eu acho que não tem nada a ver, cada um, né, sai, não sei o quê, a gente tem um namoro, né, tranquilo, um confia no outro. Sabe? Essas bases é que a gente tem que mexer para que esse protagonismo feminino ele seja saudável na política. Não sei se fica claro, para que a gente não precise chegar a, digamos, a ter algum tipo de comportamento assim que não reflita também a democracia, sabe? Eu não vou dizer assim, eu concordo com o ponto de vista de uma mulher que seja a favor do agronegócio que desmate. Eu, Luciana, cidadã, sou absolutamente contra. Mas eu tenho que defender o direito dela se expressar. Eu não sei se fica claro, aquela velha história, né, a democracia ela tem que estar aberta para ideias diferentes. Elas podem ser diferentes do meu posicionamento. Então, daí, porque é uma mulher que não... Né, ou vou pegar o tema clássico, aborto. De repente, uma mulher é contra o aborto, eu sou a favor. Então você não pode estar na política porque você pensa diferente de mim? Sabe? Acho que são essas questões que a gente também tem que pensar em relação à representação feminina para que uma não jogue pedra contra a outra na hora de se eleger. Porque, assim, a sororidade ela tem que existir, que é uma mulher apoiando a outra, quando a gente sofre ataques machistas. E teve até não sei nem se foi a Janaína Pascoal que foi atacada, eu não lembro qual outra líder de esquerda que defendeu ela. E alguém falou, nossa, mas fulana está defendendo a ciclana.
Daí, claro, ela sofreu o mesmo tipo de ataque, posso não concordar com as ideias dela, mas ela sofreu uma violência que nenhuma mulher deve sofrer. Então, é esse o ponto. A gente tem respeito pelas ideias da outra. Porque isso é democracia. Porque tantos homens pensam diferente e estão lá na política. Por que as mulheres que pensam diferente não podem estar lá na política? Volto de novo para a polêmica que eu comecei a nossa fala hoje. Que, aliás, acho que já passei dos meus 20 minutos. Eu comecei me empolgando e fui, né, gente? Se deixar, os meus alunos já sabem. Eu me empolgo e vou, né? Está muito esclarecedora a sua fala. Oi? Está muito esclarecedora a sua fala. Fica tranquila, professora. Pode ir concluindo sua ideia, que está bem interessante. Tá, então, eu procurei nessa fala juntar todos os pontos do título, né, que vocês me propuseram, que é o protagonismo feminino, falando de números, falando de quantidade e qualidade, juntando mulheres esquerda-direita, digamos, vieses ideológicos, e tratando, então, a partir da tua inspiração, que não era inspirada, digamos, na tua pergunta, não era exatamente, eu ia pegar mais leve hoje, viu, Raquel? Te juro. Mas já que é para a gente desassosseguemos desde o início. Então, eu comecei já por essa questão, então, mais hardcore aí, que foi falar sobre feminismo e liberdade, para defender que a gente naturalize a presença das mulheres na política eleitoral. A partir da base que a gente naturalize o protagonismo feminino em todas as ações políticas. Então, no centro acadêmico, né, liderando grupos de pesquisa, liderando várias ações, e que essas mulheres, como você hoje está conduzindo aí o debate, que as mulheres possam ser valorizadas por suas qualidades, sem expressões do tipo, fulana é louca, fulana é mandona, fulana é histérica. Se qualquer uma de vocês, ou qualquer um de vocês, usou esse tipo de comentário pejorativo, vamos começar a refletir sobre esse tipo de atitude, para ver se a gente mesmo não está alimentando um sistema que faz com que seja mais difícil ainda uma mulher chegar, né, lá naquele poder, porque nessa investigação, nessa pesquisa que eu realizei, que eu, né, não só realizei, né, passado, eu continuo trabalhando com mulheres políticas de vários países e com vários espectros ideológicos e várias posições, né, desde mulheres que querem entrar na política para ser vereadora, lá de uma cidade pequenininha até vice-presidente da República. Eu tenho contato com muitas mulheres com muitos espectros de poder, e todas elas sofrem com esse tipo de comentário, com esse tipo de violência simbólica. Então, que nós não sejamos os vetores disso, né? Que a gente consiga ajudar na mudança, porque, sério, se cada um de nós que estamos aqui em 35 pessoas, a gente mude em relação a isso, ao nosso próprio comportamento,